Mais um vídeo aqui sobre o PA800 de quarta geração. Hoje o vídeo vai ser sobre o assunto do VI limiter, né? Eu vou fazer uma outra edição do vídeo descriminalizando o circuito VI limiter, tá? Então eu já fiz vários vídeos aí defendendo o VI limiter. Ele é um circuito que protege os transistores de saída, né, contra curto-circuito. E a gente sabe que hoje em dia transistores de saída são caros, né, e transistores originais são raríssimos, né? Então eu sempre defendo que a gente mantenha o VI limiter no circuito, tá? Então o VI limiter são aqueles dois transistores ali na placa, tá? Eles fazem a monitoração da tensão nesses resistores. Cada um desses resistores aqui está ligado em um transistor de saída, né? Então, quando a tensão do resistor chega, por exemplo, a meio volt, né? 0,7 volt, coisa assim, aqueles transistores ali, um deles começa a, ou um deles ou os dois, né, começa a atuar e ele limita a tensão na base dos transistores de saída, tá? Então é assim que funciona. Então, enquanto não ocorrer essa condição de aparecer 1 volt em cima desses resistores, né, 1 volt ou meio volt, 0,7, né, depende do projeto. Então, enquanto não aparecer 1 volt aqui, o transistor VI limiter é como se ele não tivesse no circuito, tá? Muita gente confunde VI limiter, que é um circuito para proteger o amplificador contra curto-circuito, confunde com limiter de áudio, tá? Existem amplificadores com limiter de áudio que, quando o circuito detecta que ele está entrando em ceifamento, né, algum sinal volta aqui no início e manda o amplificador baixar o ganho, né? Então isso é um compressor, uma forma de compressor de áudio, né, que faz com que o amplificador distorça menos, né? Então o amplificador num pico lá ele iria distorcer e com o limiter, né, de áudio ele não distorce, né? Então acontece uma compressão da faixa dinâmica e o amplificador não distorce. Porém, o circuito que tem nos amplificadores para proteger contra curto-circuito não é esse, tá? Muita gente confunde o nome VI limiter com limiter, são coisas totalmente diferentes, tá? Um é para não deixar o amplificador ceifar e o outro é uma proteção contra curto-circuito, tá? A proteção do VI limiter nesse caso aqui, tá? Ela está calculada para em torno de uns 3 ohms, né? Então, se a gente não baixar a impedância aqui na saída abaixo de 3 ohms, o circuito ali não atua, tá? Então isso é um VI limiter, diferente de limiter, tá? Então limiter é um sinal que vem da saída e atua no ganho da entrada, tá? Isso é limiter. Tem alguma coisa sempre monitorando para não haver clipagem, né? Para não haver ceifamento. E aqui é outra coisa, aqui não tem nada a ver com aquele circuito, né? Aqui ele monitora a corrente e a tensão nesses resistores, né? E quando passa de um certo limite, o transistor limiter ali, ele diminui o sinal da base dos transistores de saída, tá? Então é uma proteção contra curto, são atuações diferentes, né? Então muita gente acaba sem saber, né, tirando o circuito VI limiter, achando que o VI limiter limita a potência, né? E não limita, né? Ele não atua se a gente não baixar de 3 ohms, né? Então 3 ohms ele digamos que começa a atuar, né, na potência máxima. Mas como o amplificador aqui é feito para usar em carga de 4 ohms, né, o VI ali, né, nunca vai atuar, né, em condições normais, tá? Então o VI limiter ele é calculado para uma impedância mínima, né? Então em 8 ohms o VI limiter não atua, em 4 ohms o VI limiter não atua, em 16 ohms o VI limiter não atua, né? Mas abaixo de 4, por exemplo, 3 ohms, 2 ohms, 1 ohm, o VI limiter passa a atuar. Então só faz sentido
tirar o V-limiter se a gente for usar o equipamento aqui em 2 ohms, né? Mas aí, se a gente for usar em 2 ohms, tem que trocar todo o amplificador, tem que trocar, usar outro transformador, tem que aumentar o número de transistores de saída, né? Reforçar aqui os drivers, então tem que mudar tudo. Então, tirar o V-limiter de uma placa que vai, né, do amplificador que vai trabalhar em 8 ohms ou em 4 ohms não faz sentido nenhum, né? Só faz sentido se a gente fosse passar a trabalhar com equipamento em uma impedância mais baixa, tá? Então tem um cálculo para o V-limiter, por exemplo, um V-limiter para um amplificador com saída de 2 ohms seria calculado mais ou menos para, por exemplo, 1 ohm.4, tá? 1,4 ohms o VI atua. Acima de, por exemplo, em 2 ohms, acima de 1,4 ohms, o V-limiter não atua, né? Então o V-limiter tem que ser sempre calculado para uma impedância um pouco abaixo da impedância de trabalho do amplificador, tá? Bom, mas aqui o que eu quero mostrar é o seguinte. Estou com o amplificador aqui, né, com um sinal nesse canal, né? Ele está com defeito no V-limiter, né? E muita gente acaba cometendo o crime, né, de arrancar fora o V-limiter. Veja que esse circuito é muito simples de ser consertado, ele consiste ali de 1 ou 2 diodos, né? Ele consiste ali de 2 diodos, 2 transistores, alguns resistores, então é muito fácil de consertar um circuito V-limiter, tá? E esse circuito acaba sendo, digamos, criminalizado. As pessoas acham que o amplificador não vai desempenhar a potência total em 4 ohms ou em 8 ohms, né? E não é assim que funciona. Ele é só uma proteção para caso a gente faça um curto na fiação aqui fora, né? Ou ligue, por exemplo, um alto-falante de 1 ohm, né? Aí o V-limiter passa a atuar. Mas o que eu quero mostrar então, ó, eu estou com o amplificador ligado aqui, ó, estou com carga aqui nas saídas, né? E eu estou em 8 ohms nesse momento, tá? Eu posso ligar aqui, ó, e ir para 4, ó. Então nesse momento eu tenho essa senoide aqui de saída, tá? Eu já estou no limiar da saturação ali e tá ok, tá bonita, né? Tá uma senoide bem bonita, né? Tô tirando aí potência máxima, tá? Provavelmente perto dos... Tô com 34 volts aí na saída, então é bastante potência, né? Deixa eu ver quanto que dá isso em 8 ohms. 34 quadrado dividido por 8. Então 144 watts está saindo aí, né? Tá bonita a onda, né? Agora aqui, ó, vou ligar 4 ohms, tá? Ó, liguei 4 ohms, olha o que aconteceu. Tem um semicírculo sendo ceifado, né? Pela atuação do V-limiter, tá? Então esse amplificador aqui toca bem, né? Tocaria bem numa carga de 8 ohms, e quando a gente ligasse aqui 4 ohms, ó, ele passaria a rachar o áudio, tá? Essa é a expressão que muita gente usa, né? Porém, o defeito aqui é muito simples, eu já mostrei em um outro amplificador e ele é muito frequente, tá? Basta eu tocar aqui, ó, nos resistores, tá? Eu sinto que tem um quente, 2 quente, 3 quente e tem um frio. Esse resistor aqui, ó, tá aberto. Então só tem 3 transistores trabalhando aqui nessa placa. E quando, em vez de a tensão ali, a monitoração da tensão, né, nesses resistores pelo V-limiter, ela depende que todos os transistores estejam funcionando, né? E que todos os resistores aqui estejam conduzindo, né? Então quando um resistor está aberto, então toda a corrente passa pelo outro, então força com que a queda de tensão fique maior, né, naquele resistor que sobrou funcionando. Então acontece uma limitação prematura, tá, no canal. Então é isso, ó. Para 8 ohms, um transistor, né, 2 transistores aqui servem, né, resolvem o problema, conseguem entregar a potência, mas para 4 ohms precisa dos 4. Então, ó, olha só o que acontece.
tá? Então um simples resistor ali, né? E muitas vezes a pessoa tira o V-limiter e não se dá de conta que os resistores de emissor estão abertos, tá? Que tem um resistor de emissor aberto. Esse dia eu fiz um vídeo com o mesmo problema com o gradiente HA2, tá? Tava limitando prematuramente em 4 ohms e era só um resistor de emissor aberto. Mesmo caso aqui, tá? E essa situação se repete muito frequentemente, tá? Então só trocar esse resistor aqui que vai acabar a limitação prematura, né? A corrente vai se dividir nos dois resistores aqui, né? E eu não vou ter o ceifamento prematuro do áudio. Então eu vou trocar o resistor ali, vou interromper o vídeo e já volto aqui com o resultado, tá? Então voltando aqui no vídeo, né? Já fiz a alteração. Na verdade, não precisa nem trocar o resistor, porque ele não estava estragado, era só uma solda fria, então ele não fazia contato e aí ele não estava recebendo corrente. Agora está bem quente, tá? Então eu estou com esse sinal aqui, ó, 8 ohms. Liguei um canal do osciloscópio para monitorar a tensão mais B. Estou tirando aqui uma potência quase máxima dele também. E bastou ressoldar o terminal do resistor, que estava com solda fria, e ele voltou a trabalhar junto com o outro resistor, né? Então agora a corrente se divide nos dois e o VI limiter não dá o falso alerta, né, a falsa condição de curto-circuito, né? Porque agora a corrente está se dividindo igualmente ali nos dois resistores e aí a tensão não consegue crescer o suficiente para atuar o V-limiter, tá? Então olha só, vou ligar aqui, ó. Olha lá, ó. Perfeito. Então notem que a tensão mais B desce, ó, e não acontece limitação no semiciclo de baixo ali como estava acontecendo antes, tá? Posso subir mais a potência aqui, ó. Tá? Quando acontece a limitação do V-limiter, quando o pico se afasta da tensão mais B, tá? É assim que a gente vê se o V-limiter está atuando ou não, né? Então notem aí que a tensão mais B, quando eu ligo 4 ohms, ela se aproxima da senoide, tá? Então não está acontecendo o V-limiter, não está acontecendo a condição de limitação, tá? Então quer dizer, o V-limiter não está aliviando para a fonte, tá? Quando o V-limiter alivia a potência de saída, a fonte sobe, né? Então perfeito, era isso, né? Não precisa tirar o V-limiter. Ele tem a função muito nobre aí de proteger os transistores de saída e proteger contra a ligação incorreta na saída e proteger contra a caixa acústica com impedância errada, né? Às vezes a pessoa acha que a caixa é de 8 ohms e ela é de 3 ohms, né? Então protege contra esse tipo de problema. Ou até um alto-falante que está trabalhando, ele pode entrar em curto, né? E a impedância aqui na saída baixa para 0 ohms e o VI limiter vai ficar atuando, né, de maneira a limitar a corrente de saída do amplificador, né? Se deixar sem limitação, a corrente tende a infinito e os transistores de saída vão queimar, né? Ou vai queimar algum fusível, né? Aí depende da sorte. Se alguém colocar aqui um fusível de 10 amperes, 20 amperes, e se alguém colocar lá um fusível de 30 amperes, né, vai queimar os transistores mesmo, né? Então isso é igual em praticamente todos os amplificadores, né? Praticamente todos têm circuito VI limiter, né? E a gente tem que manter a saúde desse circuito aí em plenas condições aí de trabalho, né? Então tem que estar o circuito VI limiter inteiramente funcionando, né? Para não acontecer limitações prematuras nas saídas, né? Então é isso aí sobre o V-limiter aqui no PA800 de quarta geração.